Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco Prime. Viver é Prime. Olá, boa noite. Boa noite. Por unanimidade, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre rejeita a ação de Lula contra Moro. O petista acusava o juiz por abuso de autoridade. Ministro Herman Benjamin do TSE convoca mais um ex-executivo da Odebrecht para falar no processo que pode caçar a chapa Dilma Temer. Ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, ligado ao PSDB, é aconselhado a fazer delação premiada. Ele é um dos citados na Lava Jato e acusado de receber 100 milhões de reais de operador de propinas. PM prende tenente-coronel da reserva suspeito de desviar mais de 7 milhões de reais por meio de fraudes em compras para a corporação. Supremo marca para 18 de abril o julgamento do deputado Paulo Maluf do PP. Ele é acusado de uso de contas no exterior para lavar dinheiro da Prefeitura de São Paulo. O ex-prefeito nega. Você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo. Até já. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Falar que você estudou jornalismo na Casper Libero te abre portas, porque é a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. E sempre foi uma grande referência, desde quando eu estudava até hoje. Um dos motivos que me levou a querer fazer a faculdade Casper Libero foi a localização, que está na Avenida Paulista, está no coração de São Paulo, isso é maravilhoso. E também aqui tem a Fundação Casper Libero com diversos veículos de comunicação. A gente tem a televisão, tem a rádio, tem a internet, o site. E a faculdade abastece todos esses veículos com os profissionais. Então eu fico muito feliz de ter estudado aqui, de fazer parte dessa história e de hoje poder contribuir como apresentadora. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. Para acelerar o diagnóstico e o tratamento dos pacientes, o governo do estado criou o AME, aprovado por 96,7% dos usuários. Cuidar das pessoas é ótimo e ter esse reconhecimento é melhor ainda. São 55 AMEs, onde você faz consulta, exame. E em 35 deles faz também a cirurgia. Já passei no médico, já fiz consulta, já fiz exame no mesmo dia, saí com a cirurgia agendada. É com trabalho que a gente chega lá. Governo do Estado de São Paulo. Bonitinha, bonitão, você, como eu, gosta de um bom vinho? Eu adoro, você sabe. Então hoje nós vamos continuar falando sobre as melhores rotas de enoturismo. Desta vez na Califórnia e aqui na América do Sul. Novo Mundo, imperdível! As novidades do mundo das celebridades ficam por conta da jornalista Esther Rocha. Foi assim, o que eu senti, não sei dizer. E no musical, receba a minha amiga desde sempre, a querida Vanderleia. Que sem você, meu bem, não posso mais viver. Você não vai perder, né? Então, como sempre, estou aqui te esperando. Todo seu, hoje, 10h30 da noite. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo prendeu preventivamente um tenente-coronel da reserva suspeito de desviar mais de 7 milhões de reais através de fraudes em compras para a corporação. O caso está sendo investigado desde 2015 pela PM e já foram comprovados desvios em mais de 200 licitações.
A prisão aconteceu nesta quinta-feira em Itu, no interior de São Paulo, e foi autorizada pela Justiça Militar em caráter preventivo. O tenente-coronel José Afonso Adriano Filho é acusado de liderar um esquema de fraudes em licitações de compras feitas para a corporação. O caso corre em segredo de justiça. Em 2015, o Comando-Geral da Polícia Militar identificou indícios de irregularidades em ao menos 458 licitações da corporação e iniciou uma apuração. Foi constatado que houve diversas irregularidades nos processos de compras comandados pelo PM, tais como falta de licitação, de pesquisa de preços e escolhas por empresas mais caras sem justificativa. Muitas das compras e serviços não tinham notas fiscais e nem mesmo confirmação se bens ou serviços contratados foram entregues ou realizados. Uma delas foi a compra de peças para a renovação de viaturas do Comando-Geral da Polícia Militar, que custaram R$1.700.000, mas não foram entregues. Na época das denúncias, o tenente-coronel confirmou parte dos desvios e alegou à imprensa que os recursos obtidos a partir das irregularidades eram usados para pagar despesas da própria PM com a ciência de superiores. As fraudes aconteceram entre 2009 e 2010 nas gestões de José Serra e Alberto Goldman à frente do governo do estado, ambos do PSDB. Nesse período, os comandantes gerais da PM foram os coronéis Roberto Diniz e Álvaro Camilo, que hoje é deputado estadual pelo PSD. O tenente-coronel José Afonso Adriano Filho responde a vários inquéritos na Justiça Militar e Civil. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, no inquérito que terminou com a prisão dele, a Corregedoria apurou que foram feitas 200 licitações que tiveram como vencedora uma mesma empresa, a Construworld, que, segundo a investigação, pertencia ao próprio acusado e ficava no endereço de Fachada. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, além da Construworld, outras 3 empresas de fachada receberam 21 milhões e meio de reais em contratos com a Polícia Militar entre os anos de 2005 e 2012. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou a prisão e o pedido de busca e apreensão na casa do tenente-coronel José Afonso Adriano Filho. A Secretaria também afirma que já há um processo tramitando na Justiça Militar que pede a exclusão do acusado dos quadros da Polícia Militar em virtude dos crimes supostamente cometidos pelo mesmo. Ex-assessor de Temer, José Yunes, nega a relação com o doleiro Adir Assad. A suspeita da relação veio após a quebra de sigilo das empresas de Assad, apontado como operador de propinas na Lava Jato e de outras operações da Polícia Federal pelo país. O doleiro está preso. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, empresas dos filhos de José Yunes pagaram ao menos R$1.200.000 para firmas de Adir Assad, consideradas de fachada. O advogado de Yunes, José Luiz Oliveira Lima, disse que seu cliente não conhece e nunca manteve relação com Assad. Yunes deixou o governo em dezembro do ano passado após ser citado na delação do ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho. O ex-executivo da empreiteira disse que o escritório de Yunes recebeu parte de um pagamento de R$10 milhões, supostamente pedido por Michel Temer a Marcelo Odebrecht em 2014 para a campanha eleitoral do PMDB. Em depoimento ao Ministério Público, o ex-assessor e amigo de Temer confirmou o recebimento de um pacote em seu escritório, mas afirmou não saber o que havia dentro e que o pacote foi entregue a pedido do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, do PMDB. A encomenda, segundo Yunes, foi deixada por Lúcio Funaro, ligado ao ex-deputado Eduardo Cunha. Ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, convoca mais um ex-executivo da Odebrecht para falar no processo que pode caçar a chapa Dilma Temer. Vai prestar depoimento amanhã Fernando Miliaccio. Ele é apontado pelos investigadores da Lava Jato como responsável por contas que foram usadas pela empreiteira para pagar propina no exterior. Ele teria feito repasses ao ex-marqueteiro do PT, João Santana, e para a mulher dele, Mônica Moura. Santana foi responsável pelas campanhas do partido desde 2006. Amanhã também vai ocorrer uma acareação entre 4 ex-executivos da empreiteira, Marcelo Odebrecht, Cláudio Melo Filho, Hilberto Mascarenhas e Benedito Barbosa da Silva Júnior. Segundo o TSE, a acareação tem como objetivo esclarecer pontos divergentes nos depoimentos. O principal ponto de controvérsia seria a atuação do presidente Michel Temer na arrecadação de recursos para a campanha de 2014.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, diz que mesmo com a eventual cassação da chapa Dilma Temer por abuso de poder econômico, Michel Temer pode vir a manter seus direitos políticos intactos. Em entrevista à Reuters, Mendes afirmou que a responsável pela chapa é Dilma, que poderia ficar inelegível. Já Temer, que teria uma responsabilidade menor na época por ser vice, poderia manter os direitos e concorrer em uma eleição indireta feita pelo Congresso Nacional se for cassado. Mendes afirmou ainda que após a metade do mandato, a única possibilidade é a eleição indireta. Ele afirmou também que uma decisão do ministro do TSE, Herman Benjamin, não deve sair antes de junho. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, que também é membro do Supremo Tribunal Federal, deu uma entrevista para a agência de notícias Reuters, dizendo que o Temer vai ser cassado no Tribunal Superior Eleitoral, porque não tem como, o que é óbvio, não tem como separar o Temer da Dilma no julgamento do poder econômico abusado, poder político de abuso na chapa de reeleição de 2014. Não tem mesmo. Agora, o que ele diz de novo é que o Temer manterá os seus direitos políticos, como a Dilma manteve lá no impeachment, quando se criou o famoso só se for a pau juvenal. Vai ver que ele pensou assim: eu posso ajudar o meu amigo Temer, já que o Ricardo Lewandowski e o Renan Calheiros ajudaram a amiguinha Dilma a ser merendeira de escola ou a disputar um cargo eleitoral. Dilma, segundo ele, perderá os direitos políticos, porque ela é a cabeça da chapa. Mas o Temer não. E o próprio Gilmar Mendes, que também se mete a pitonisa, disse que o Temer ganha facilmente a eleição indireta que escolherá o sucessor dele. Bom, é exatamente o que faltava nessa república do pichuleco. É aquela velha lei, né? Que é o seguinte: pode acontecer de tudo no Brasil, inclusive nada. Fazer o quê? Eu espero você de volta, de frente aí do televisor, na terça-feira, quando eu voltar. Em pé. Em entrevista à revista britânica The Economist, que chegou hoje às bancas, Michel Temer afirmou que prefere ser um presidente impopular a um populista. A publicação diz que se o presidente realizar as reformas pretendidas e se não for considerado culpado nas investigações da Lava Jato e da chapa eleitoral que o elegeu, ele será um presidente significativo. Na entrevista, Temer afirmou que a operação é o melhor exemplo de um processo que está fortalecendo as instituições nacionais. Sobre o processo no Tribunal Superior Eleitoral, que investiga doações para a chapa Dilma Temer, o presidente alegou que tem plena paz de espírito. E depois de ser criticado por discurso no Dia Internacional da Mulher, o presidente Michel Temer usa redes sociais para defender igualdade de gênero. No Twitter, Michel Temer afirmou que o governo fará de tudo para que mulheres ocupem cada vez mais espaço na sociedade. Defendeu também que as mulheres tenham direitos iguais em casa e no trabalho. Segundo o presidente, não serão tolerados preconceito e violência contra a mulher. Ontem, declarações de Temer durante evento de comemoração no Dia Internacional da Mulher foram alvos de críticas. Porque eu tenho absoluta convicção, até por formação familiar, por estar ao lado da Marcela, o quanto a mulher faz pela casa, o quanto faz pelo lar, o que faz pelos filhos e, portanto, se a sociedade de alguma maneira vai bem, quando os filhos crescem, é porque tiveram uma adequada educação e formação em suas casas. E seguramente, isto quem faz não é o homem, quem faz é a mulher. Tribunal Regional Federal da 4ª Região rejeita por unanimidade queixa-crime de Lula contra o juiz Sérgio Moro. O ex-presidente acusava Moro de abuso de autoridade. O juiz foi defendido na ação pela mulher, a advogada Rosângela Moro. Ela classificou a ofensiva do petista como uma tentativa de intimidar o Poder Judiciário.
E hoje o petista sofreu uma nova derrota. O Superior Tribunal de Justiça manteve a investigação que envolve o triplex em Guarujá com o juiz Sérgio Moro. A decisão foi dada pelo ministro Félix Fischer. A força-tarefa da Lava Jato sustenta que o imóvel foi reservado a Lula e seria uma forma do petista receber vantagens indevidas de empreiteiras investigadas no escândalo de corrupção na Petrobras. A defesa de Lula acusava Moro de falta de imparcialidade, de produzir um escândalo midiático e de divulgar grampos que não deveria, e citou a conversa entre o ex-presidente e Dilma Rousseff. A decisão de Fischer é liminar. Agora cabe ao plenário do STJ decidir sobre o mérito das queixas do petista. E esse julgamento do mérito ainda não tem data marcada. Ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, ligado ao PSDB, é aconselhado a propor um acordo de delação premiada. Isso segundo a coluna Painel do jornal Folha de São Paulo. Ele é um dos citados em delação na Lava Jato. De acordo com a Folha, ontem Paulo Preto se reuniu com advogados para tratar do assunto. Ele teria revelações sobre o período de 2005 a 2010, que inclui governos de Geraldo Alckmin e José Serra do PSDB. Nesta época, ele foi diretor da Dersa, responsável por investimentos rodoviários em São Paulo. Paulo Preto teve o nome citado em delações da Odebrecht e pelo doleiro Adir Assad. Em proposta de delação premiada junto à Lava Jato, Assad teria dito que o ex-diretor da Dersa recebeu 100 milhões de reais em esquema envolvendo a estatal. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, os advogados aconselharam Paulo Preto a se apressar a falar. Na visão destes advogados, as informações do ex-diretor da Dersa vão ter mais valor se forem apresentadas antes das delações dos ex-executivos da Odebrecht se tornarem públicas. O senador José Serra, do PSDB, ainda não comentou sobre o caso. Já o governador Geraldo Alckmin, também do PSDB, disse que não tem nenhuma preocupação sobre a possibilidade de uma eventual delação de Paulo Preto. Ele, na minha gestão, não ocupou nenhum cargo de direção. Nenhum. Mas ele tinha um cargo na Dersa. Funcionário. Mas não tem nenhuma preocupação quanto a Nenhuma. O governador defendeu ainda a criminalização de propinas doadas a políticos em campanhas eleitorais disfarçadas de doações oficiais. A tese foi aceita pelo STF esta semana ao tornar réu o senador Waldir Raupp, do PMDB de Rondônia. O parlamentar foi acusado por receber doação legal de R$500 mil disfarçada de propina. O problema não é ser legal, né? Nesse caso, legal e ilegal. O problema é ser propina. Supremo Tribunal Federal marca para 18 de abril o julgamento do deputado Paulo Maluf, do PP. Maluf é acusado de ter usado contas no exterior para lavar dinheiro desviado da Prefeitura de São Paulo. Ele foi prefeito da cidade entre 1992 e 1996. O caso será julgado pela primeira turma do STF e o relator do processo é o ministro Edson Fachin. Maluf teria desviado dinheiro da construção das obras da Avenida Jornalista Roberto Marinho, a antiga Água Espraiada. Ele nega as acusações. A Prefeitura de São Paulo anunciou uma parceria com o Ministério da Educação para a modernização dos laboratórios de informática de escolas da rede pública municipal. De acordo com a Prefeitura, a ideia é usar os quase 27 milhões de reais do governo federal para adquirir notebooks, tablets e impressoras 3D que serão usados nos laboratórios das 242 escolas municipais de ensino fundamental. As primeiras licitações para essas compras deverão acontecer ainda nesse primeiro semestre de 2017 e os equipamentos devem chegar aos 228 mil estudantes da rede municipal em agosto. O Ministério Público Federal em São Paulo entra na justiça contra a cobrança de bagagens despachadas em viagens aéreas. De acordo com a Procuradoria, a mudança da regra, que entrará em vigor no próximo dia 14, fere os direitos do consumidor e vai levar à piora dos serviços.
Em dezembro do ano passado, quando a Agência Nacional de Aviação Civil publicou uma resolução com mudanças em regras para as companhias aéreas, entre elas a não obrigatoriedade do transporte gratuito de bagagens, as principais empresas anunciaram que pretendiam cobrar ou dar descontos de acordo com as malas embarcadas pelos passageiros. Pelas regras atuais, cada passageiro tem o direito de despachar itens com até 23 quilos em voos nacionais e 2 volumes de 32 quilos cada em viagens internacionais, sem pagar taxas extras. A ANAC afirmou que não vai se pronunciar. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A partir da terça-feira que vem, dia 14, as companhias aéreas vão poder cobrar de cada passageiro o despacho das bagagens. Quer dizer, vão cobrar se não tiver rolo na Justiça. O Ministério Público Federal, o PROCON de São Paulo e a OAB entraram com ações judiciais para impedir a cobrança. Por que eu insisti no cada passageiro? Hoje, as empresas já cobram o custo de transportar as malas e outros objetos. Mas o custo não aparece, está embutido no preço total da passagem. E todo mundo acaba pagando o preço de despachar bagagem, mesmo que viaje de mãos abanando, sem nada. Por que bagagem é custo? Porque pesa e ocupa espaço. 3 ou 4 bagagens no limite do peso equivalem ao peso de uma pessoa. Mais peso, mais gasto de combustível em geral. Cobrando o serviço apenas de quem usa, o preço da passagem poderia ficar mais barato para quem viaja só com bagagem de mão. Em tese, em teoria, deve ser assim. Mas pode ser que as empresas entrem em um acordão e não diminuam o preço da passagem para ninguém. No entanto, se houver concorrência, se as empresas conseguirem vender mais passagens cobrando menos, o preço tende a cair. Quem ataca a medida diz que a concorrência no setor aéreo do Brasil é pequena, que há poucas empresas, e o consumidor vai sair perdendo. Quem defende a medida diz que é assim quase no mundo inteiro, cobrança de bagagem, e havendo cobrança, o preço da passagem caiu. O que poderia ser uma solução? Ver para crer, deixar as empresas cobrarem pela bagagem de cada um e ver o que acontece com o preço das passagens. Se não melhorar, chamar as empresas na chincha. Boa noite. Segundo o delator da Lava Jato, Henrico Machado, dono de uma instituição financeira em Antígua, doleiros do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, chegaram a usar salas comerciais no Rio de Janeiro para guardar dinheiro vivo. Os detalhes dos supostos crimes cometidos pelo grupo comandado por Cabral estão na 6ª denúncia criminal contra o ex-governador e mais 8 pessoas, aceita ontem pela Justiça Federal do Rio. E a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio informou que Cabral e todos os presos com curso superior que hoje estão em Bangu 8 serão transferidos para o antigo Batalhão Especial Prisional da PM do Rio até o fim do mês. A polícia da Alemanha investiga um ataque na estação central de trens da cidade de Düsseldorf. Segundo as autoridades, pelo menos 5 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, após um homem atacar com um machado passageiros que estavam na estação, que foi fechada e esvaziada. Um homem foi preso, mas a polícia não descarta a participação de cúmplices. O Esquadrão Antiterror investiga a motivação do ato, mas descartou que tenha sido um ataque terrorista ou o risco de novos episódios similares. Esse caso em Düsseldorf acontece menos de 3 meses após o atentado contra o mercado de Natal de Berlim, em que um motorista atropelou e matou 12 pessoas com um caminhão. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Tchau, Gabriel. Até amanhã, Ju. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e fica agora com o Rony Vono Todo Seu. Até amanhã. Não perca uma receita deliciosa do chefe Gabriel Baroni no Cozinha Amiga. Nesta sexta, 13h30 da tarde. Assista agora. Todo Seu.